Flamengo é o número 1 do futebol carioca, é o número 1 de todos os tempos e sob todos os aspectos. E ontem, com o título carioca, 38º, há de se dizer, foi a 7ª vez de forma invicta, ultrapassamos desse modo o Vasco da Gama. Vasco da Gama foi 6 vezes campeão carioca invicto e o Flamengo agora é 7. Flamengo 7 vezes campeão carioca de modo invicto, Vasco da Gama 6, Fluminense 3 e o pobre do Botafogo somente uma vez. Tentar puxar na memória aqui os anos em que o Flamengo conquistou a parada de forma invicta. 1915, a primeira vez, 1920, a segunda, 1979, inclusive 79, a particularidade é que teve 2 estaduais neste ano e o Flamengo ganhou os 2, sendo um destes de modo invicto. Depois em 1996, 2011, 2017 e agora 2024. Esse é o Mengão e não tem jeito. Galera, tem uma parada aqui que tá rolando na ESPN sobre aquela atitude do Tite entregar a sua medalha de campeão para o treinador do Nova Iguaçu, Carlos Victor, né? O nome do rapaz lá, do homem talentosíssimo, há de se dizer que o treinador do Nova Iguaçu fez com aquela equipe. Não foi pouca coisa não, o cara colocou os caras para jogar com um investimento baixíssimo, né? E o Nova Iguaçu apresentou um futebol por excelência. Foi o melhor futebol do Rio de Janeiro, claro que depois do Flamengo. O futebol do Nova Iguaçu foi muito mais vistoso do que o do Fluminense, muito mais eficiente do que o do Vasco, muito mais poderoso do que o do Botafogo. E o Carlos Victor foi o principal responsável por isso. E o Tite ontem teve aquele gesto de nobreza. Bom, eu considerei também como um gesto de nobreza, um gesto de amizade, na verdade, em ter entregue a sua medalha de campeão ao treinador do Nova Iguaçu, como quem dizendo, você foi o verdadeiro campeão, então tá aqui a minha medalha. Só que assim, hoje na ESPN, um monte daqueles repórteres bairristas estão dizendo o contrário. Em especial um deles chamado Pedro Ivo. Tem um rapaz lá chamado Pedro Ivo que é mais azedo que limão. É azedo, é rabugento, é falastrão, é o diferentão da galera. Todo mundo vai para um lado, ele vai para o outro. É como se fosse aquele Flavinho Gomes que tinha antigamente, que era o do contra da parada. Sempre tem um em determinada época desta emissora. Vocês podem reparar. Em outrora foi o Flávio Gomes, agora é Pedro Ivo, já foi fulano de tal e assim por diante, né? Fábio Sormani também, que passou por lá e falou um monte de bobagem, enfim. Então, é a vez do Pedro Ivo falar um monte de besteira. Então, esse sujeito hoje falou que o ato do Tite não comoveu, que assim, se no esporte, se no campeonato, se na disputa não houve falcatrua, o primeiro colocado foi o primeiro de forma honesta e o segundo foi o segundo de forma justa, então não tem por que presentear o segundo com a medalha do primeiro e vice-versa, tá entendendo? Segundo Pedro Ivo, o que o Tite fez foi bobagem, não comoveu e foi um gesto completamente desnecessário. Cara, eu penso o seguinte, desnecessário, senhor Pedro Ivo, foi o seu comentário, sabe? Foi o seu comentário. Agora eu fiquei pensando o seguinte, se fosse lá no Campeonato Paulista, Tite treinando Corinthians campeão em cima do Palmeiras ou em cima do Bragantino, em cima de qualquer outra porcaria daquelas lá, Tite me vai entregar a medalha como treinador do Corinthians para, sei lá, um treinador aí do Bragantino, por exemplo. O que esse Pedro falaria, né? Falaria que o Tite é o cara, nobríssimo, sujeito educado, etc e tal. Né? Por quê? Treinador do Corinthians, imprensa bairrista, vocês colocam aí. Mas, por ser este treinador do Flamengo, tudo que ele fizer desagradará boa parte dos repórteres, em especial aqueles que confundem profissionalismo com coração e clubismo. E o Pedro Ivo deixou bem claro com esse comentário que é um baita de um clubista. Enfim, ESPN é um canal até que bom, é um canal que geralmente se mantém isento em suas opiniões, mas de vez em quando tem um que derrapa e quando estes derrapam feio. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Saúza, estou me apresentando aqui para você que está chegando pela primeira vez. Eu sou deficiente visual, portanto os óculos escuros, cego total. Você está aqui no canal Fla Cegueta, este canal é único exclusivo para falar do nosso Mengão, então peço que você, chegando aqui agora, deixe aí a sua inscrição, ative o sininho das notificações, deixe um like, um comentário e também um compartilhamento. Ajudem o projeto porque é fundamental a sua participação. Então, chegando aqui pela primeira vez, façam este papel. E vocês que já estão comigo, agradeço a todos por sua colaboração. Então, fico muito apetecido com sua presença, mas continuo reforçando o pedido. Me ajudem.
Ajudem o canal fazendo o papel de engajamento, lembrando que também ele é 100% gratuito. E outra coisa, caso você queira se tornar um patrocinador ou um apoiador, um parceiro do canal, mande um e-mail para fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 E's de Zico. Tá certo? É isso. Muito obrigado. Vamos dar continuidade ao vídeo, falar coisas de modo mais trivial, porque a semana está começando, é uma semana importantíssima, é semana de Libertadores. Inclusive o Palestino chegou ao Rio de Janeiro hoje. Vamos enfrentá-los na próxima quarta-feira, jogo no Maracanã, obviamente lotado. Tem sido uma tônica o Maracanã lotado em dias de jogos do Flamengo, inclusive o Campeonato Carioca, por causa única e exclusiva do Flamengo, se tornou estadual com a maior renda de público dentre todos disputados neste ano. Não teve paulista, não teve cearense, não teve nada, meu irmão. O Campeonato Carioca foi o campeonato que mais levou público aos estádios e tudo isso por conta do Flamengo. E ó, Flamengo assim, ó, que sacanagem. Flamengo somando toda a renda bruta dos 15 jogos que disputou, somou pra lá de 45 milhões. E ainda assim o clube colocou nos cofres pouco mais de 7 milhões, não chegando nem a 8, meu irmão. Tu imagina, você bota teu time em campo, você joga, você é campeão invicto, você dá show, você consegue 45 milhões em renda e venda de ingresso e no final das contas você só coloca 7 ponto alguma coisa. É muita sacanagem o que a Ferg faz com os clubes e é muita sacanagem que o Flamengo se viu obrigado a ser o trem pagador, porém o trem pagador dos outros e não dele próprio, né? Muita sacanagem. Mas estas são as regras, Flamengo assinou o regulamento, então tem que aceitar e tem que aceitar calado. Bom, então assim, semana importantíssima, ter um jogo contra o Palestino. Pensei aqui no Colo-Colo, porque o Flamengo vai abrir o Ninho do Urubu amanhã para receber o Colo-Colo. Colo-Colo vai jogar aí, parece que contra o Fluminense e... Fluminense ou Botafogo, um dos dois, né? Só pode. E quem tá no Colo-Colo é o Arturo Vidal, aquele falastrão também, é outro que andou defecando pela boca N vezes depois que deixou o Flamengo, sabe? O fanfarrão foi pro Flamengo só pra comer e dormir, ainda saiu falando um monte de besteira, mas tá lá, vai pisar na grama do Ninho do Urubu pra poder treinar com o seu time, enfim. Então, Vidal, que seja feliz, que seu Colo-Colo seja feliz, que seja muito infeliz caso vocês cruzem com o Flamengo dentro das 4 linhas, é isso. Então, semana importantíssima, o Flamengo não teve folga, os jogadores se representaram hoje. Hoje também teve a apresentação do Carlinhos. Carlinhos é jogador do Flamengo. E o Braz falou que a lesão do Carlinhos ontem, a retirada dele do jogo, não tem nada a ver com o Flamengo. Bom, eu queria propor aqui uma brincadeira a você que está me assistindo. O que vocês acham? Carlinho foi tirado da partida por conta da apresentação para ficar inteiro, né? Para quem sabe ser integrado logo o mais rápido possível ao elenco rubro-negro, ou simplesmente ele sentiu realmente a coxa e está machucado? Eu tenho cá minhas dúvidas e eu prefiro dizer o seguinte: Carlinho foi retirado da partida porque ele é jogador do Flamengo. Nada mais que isso. Braz falou que não, mas acredite se quiser, né? Carlinhos, jogador do Flamengo, mais um reforço, tá aí e é isso, o Flamengo tá se preparando. E cara, não tem muita coisa para dizer a respeito do mercado rubro-negro. Todo mundo sabe que o Flamengo vai buscar outro meia, vai buscar um lateral, vai buscar jogadores para reforçar o elenco, ainda nesta janela até o dia 19, porém, infelizmente serão jogadores que já estão aqui conosco no futebol brasileiro, então não esperem grandes novidades. Esperem sim contratações, mas não grandes novidades. Falando aqui em contratações e mercado da bola de modo indireto. Eu digo assim, o que é o mercado da bola de modo indireto? São jogadores revelados pelo Flamengo que estão circulando pela Europa, que serão vendidos na próxima janela, que o Flamengo faturará uma grana pesada por conta disso, por ser aquele clube formador, aquela cláusula de solidariedade proposta pela FIFA. Primeira é o Lucas Paquetá, que vai deixar seu clube para atuar pelo Manchester City. Tá todo mundo na Europa cravando que ele já é jogador do Manchester City. O City teve uma época que fez uma investida de 100 milhões ao West Ham, né? O West Ham, clube do Paquetá atualmente, pelo que lembro. Enfim, na época o clube do Paquetá disse não, recusou 100 milhões de euros, mas a proposta de agora ninguém cravou ainda, mas obviamente deve ser acima de 100 milhões. Trabalhando com a possibilidade que seja 100 milhões de euros, Flamengo com a cláusula de solidariedade
pegará um pouco mais de 21 milhões de reais, sabe? Só porque formou o Paquetá. Olha só que maneiro, cara. E outra negociação é a saída do João Gomes de West Ham para o Arsenal da mesma Inglaterra. Então os valores também não foram divulgados. E se o João Gomes deixar o West Ham e o Paquetá, aliás, o Wolverhampton e o Paquetá o West Ham, imagina aí, 21 milhões do Paquetá, mas vamos botar assim, 25 do João Gomes. O Flamengo vai pegar na próxima janela perto de 45, até um pouquinho mais, só pela cláusula de solidariedade. É muito top essa parada, né? O Flamengo tá com pepitas douradas espalhadas pelo mundo inteiro como se fosse um bando de Bitcoin. Os caras estão espalhados pelo mundo, alguém pega, vai para um canto, vai para o outro, Flamengo, pum, fatura um pedaço aqui, um pedaço lá, e o clube tá lá, faturando todo santo ano. Que maravilha, vai continuar faturando. Tem aí o Vini Júnior, tem outros jogadores, né? Então, Renier, que voltou a marcar, os caras que estão lá, o Vinição, enfim, galera boa que tá jogando um bom futebol nesta temporada europeia. Por falar em jogador que vestiu o manto sagrado também, aquela notícia relacionada ao Rodrigo Caio. Cara, impressionante, uma parada assim. Não o clube que o Rodrigo Caio vai atuar, e sim o modo como o Rodrigo Caio está hoje para o futebol. Vocês acreditam que o Rodrigo Caio está se recuperando de uma lesão no joelho ainda? O jogador se desligou do Flamengo no final do ano passado, já estava há mó tempão sem atuar, e ele parece que se machucou de novo, treinando por conta do nada. Se machucou novamente e está se recuperando de uma lesão no joelho. E ainda assim, saiu na imprensa gaúcha de que ele atuará pelo Grêmio de Porto Alegre, o time do Portaluppi. Impressionante, é impressionante como esse moleque vive doente, vive machucado, vive quebrado. É impressionante que o Renato adora trabalhar com jogador refugo, né? Refugo, o Renato é experiente nisso aí, mas tem isso aí como talento. Vira e volta, o Renato pega um refugo e coloca os caras pra jogar novamente. É isso aí. Tomara que o Caio volte a jogar logo e a gente possa ver ele em ação, porque, porra, o que esse moleque fez aí pelo Flamengo, moleque no bom sentido, né? O que ele fez pelo Flamengo também foi de se respeitar. Bom, essas são as notícias por hora, vou me despedindo. Então, saindo grandes novidades do Flamengo. Obviamente, aqui as atrairei. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar seu like, seu compartilhamento e também mandar um e-mail para fabiosauza@gmail.com, beleza? Muito obrigado e a todos eu digo o seguinte, saudações rubro-negras, parabéns Flamengo, 38 vezes campeão dessa bagaça desse Rio de Janeiro. Valeu!